Eu sou a Maria Clara e hoje eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre a lei de Faraday e de Lenz. Iremos também falar um pouco sobre os exercícios e como a fórmula pode ser aplicada. Olá, me chamo Isaac Christian. Oi, eu sou a Yasmin e eu vou falar sobre a fórmula de Faraday. A lei de Faraday, ou a lei da indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação do fluxo magnético por um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Este fenômeno foi observado utilizando um ímã para produzir o fluxo magnético. Quando o ímã se movimenta em relação a uma bobina, fio condutor na forma de espiras, gera uma corrente elétrica no circuito ao qual a bobina está ligada. Na imagem é possível observar a bobina à esquerda e o ímã à direita. A seta indica o movimento relativo entre o ímã e a bobina. Abaixo, um amperímetro indica a leitura de uma corrente elétrica, a corrente induzida pelo movimento do ímã. Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday em 1831, a partir da descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Para sua concepção, Faraday realizou inúmeros experimentos. Sendo uma lei fundamental do eletromagnetismo, foi o ponto de partida para a construção dos dínamos e sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala. Nas usinas de geração de energia elétrica, a energia mecânica produz a variação do fluxo magnético. A partir dessa variação, surge uma corrente induzida no gerador. Observamos o esquema de uma usina hidrelétrica. Este tipo de usina utiliza o movimento da água para gerar a variação do fluxo magnético. A fórmula matemática que representa a lei de Faraday, como é utilizada atualmente e foi concebida pelo físico alemão Franz Ernst Neumann, é indicada como força eletromotriz induzida, variação do fluxo magnético, intervalo de tempo. O sinal negativo da fórmula indica o sentido da força eletromotriz induzida, em oposição à variação do fluxo magnético. Em 1834, o físico russo Henrik Lexi, baseado nos trabalhos de Faraday, propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Com a lei de Faraday, é possível determinar o valor da Fm induzida em um círculo e, a partir daí, podemos encontrar a intensidade da corrente induzida. Contudo, verifica-se que a corrente induzida apresenta sentidos diferentes, conforme a variação do fluxo magnético. Nesta época, já é conhecido que uma corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético, que esse fenômeno também ocorria com a corrente induzida. Lenz observou que o sentido deste campo depende do aumento ou da diminuição do fluxo magnético. A lei de Lenz estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo magnético. Isto é, se o fluxo magnético aumenta, aparecerá no circuito uma corrente induzida que criará um campo magnético induzido em sentido oposto ao do campo magnético que o circuito está imerso. Na imagem a seguir, temos um ímã se aproximando de uma espira. Essa aproximação produz o aumento do fluxo magnético através da espira. Nesta situação, o campo magnético criado pela corrente induzida surge para anular esse aumento, portanto, tem o sentido contrário ao campo magnético do ímã. Por outro lado, se o fluxo magnético diminuiu, o sentido da corrente será tal que o campo produzido por ela terá o mesmo sentido do campo magnético criado pelo ímã. Na figura abaixo, representamos agora o ímã se afastando da espira. Nesse caso, o campo criado pela corrente induzida surge para impedir que ocorra a redução do fluxo. Logo, tem o mesmo sentido do campo do ímã. Regra de Ampère. Esta é uma regra prática para a definição do sentido do campo magnético produzido por uma corrente. Nesta regra, usamos a mão direita como se estivéssemos envolvendo o fio. O dedão irá apontar o sentido da corrente e os demais dedos o sentido do campo magnético. Agora iremos para as questões. Questão número 1. Um fluxo magnético atravessa uma espira.
inicialmente com 6.000 Weber e 2 segundos depois com 2.000 Weber. Neste caso, determine a força eletromotriz induzida. A força eletromotriz é a razão entre a variação do fluxo magnético pelo tempo. Substituindo os valores na forma, temos menos 2.000 menos 6.000 sobre 2 menos 0, que é igual a menos 4.000 sobre 2, que é igual a 2.000 volts. Questão número 2. Para obter uma força eletromotriz com o valor de 4 volts em um intervalo de tempo de 5 segundos, qual deve ser a variação no fluxo magnético? O módulo da força eletromotriz se relaciona com a variação do fluxo magnético através da equação força eletromotriz induzida menos a variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Assim, o fluxo magnético será menos variação de tempo vezes a força eletromotriz induzida igual à variação do fluxo magnético. Menos 5 vezes 4 igual à variação do fluxo magnético. Menos 20 Weber igual à variação do fluxo magnético. O sinal negativo indica que a mudança no fluxo magnético ocorre na direção oposta à mudança que geraria a fém positiva.